Esse é um vídeo resposta ao Rafael Lima, do Ideias Radicais, que fez um vídeo defendendo motivos pelos quais libertários devem apoiar o voto ou votar em algum candidato estrategicamente. Aproveitando para responder muitas pessoas que comentam no meu canal: você mandou uma indireta para o Rafael, esse vídeo é indireta para o Rafael. Nos meus vídeos direcionados aos liberais ou aos libertários que apoiam a política. E não, nem tudo que eu falo sobre liberais ou sobre voto é direcionado ao Rafael. Inclusive, o Rafael pensa diferente de muitos outros libertários que defendem política, libertários políticos. Quando eu falo sobre o Partido Novo, eu estou criticando o Partido Novo. Quando eu falo sobre liberais, eu estou falando de certos liberais. Claro que eu também sou contra qualquer pessoa apoiar políticos. E tem muita gente dizendo também: é treta com o Rafael Lima. Os dois canais estão tretando, os dois públicos estão tretando. Ou perguntam: você odeia o Rafael Lima? E não, eu não odeio o Rafael Lima, pelo contrário, admiro muito o trabalho dele em apresentar o libertarianismo de uma forma mais inteligível para as pessoas. Muitas coisas que ele fala estão certas, muitos argumentos que ele usa pelo libertarianismo estão certos, muitos outros eu discordo. Só que até aí não tem nada de extraordinário, até porque pessoas que pensam muito tendem a não concordar em tudo, tendem a discordar. Na filosofia, você não vai achar dois filósofos que concordam em tudo. Sempre que você pegar dois filósofos, eles começam a discordar a partir de algum momento na discussão. Dezenas de discordâncias. Na economia também, se você pegar dois economistas, eles sempre vão começar a discordar a partir de um determinado momento da discussão. Então não tem nada extraordinário em discordar, pelo contrário, é a coisa mais comum possível. E é bom discordar, é bom debater, é bom argumentar, porque isso significa raciocinar. Ruim é você concordar com todo mundo, é você não querer debater, não querer argumentar e não querer raciocinar. Isso sim é ruim. Então eu admiro o canal Ideias Radicais pelo seu conteúdo libertário, mas, por outro lado, sou contra o apoio a políticos. E outra coisa sobre o purismo que eu defendo: o purismo é a rejeição da política no movimento libertário como estratégia ou como princípio. É que eu não sou purista pelo mesmo motivo que qualquer outra pessoa é purista. Existem puristas que são puristas por um motivo completamente diferente do meu motivo. Então eu tenho que dar o meu argumento do porquê eu rejeito a política. E eu já expliquei esses argumentos em vários vídeos antipolítica ou antiliberais. E, resumidamente, são: a descentralização. Política é um processo centralizado. Livre mercado é um processo descentralizado. Então, quando você vai fazer alguma coisa na política, você não está no livre mercado. Você não está concorrendo com uma ordem natural, com uma seleção natural. Então, é difícil alguma coisa dar certo. E mesmo que dê certo, ou seja, que você eleja a pessoa que você queria, é difícil isso realmente ter um resultado bom, porque o que está sendo selecionado ali na política é o que é conveniente para a própria política. A política é como um organismo, o Estado é como um organismo que evoluiu para se manter. E, portanto, dentro do processo do Estado, o que é selecionado ali dentro é o que favorece o Estado, mesmo que isso seja ideias contrárias, para as pessoas sentirem que elas são ouvidas, que tudo ali é aceito. Então, se você quer fazer alguma coisa na prática, para que desobedecer o Estado? Para que entrar em conflito com o Estado? Porque isso é uma coisa conflituosa, isso não é uma coisa de gente civilizada. Gente civilizada aceita o devido processo legal do Estado e propõe civilizadamente, democraticamente, que o anarcocapitalismo, ou que a propriedade seja aceita. E já que o Estado aceita isso, já que está dentro do sistema democrático, então vamos usar o método democrático. Vários libertários pensam assim. Não estou dizendo que o Rafael Lima pensa assim. Eu estou explicando o que é o meu purismo, por que eu rejeito o Estado, porque é um processo centralizado. Porque mesmo que uma coisa dê certo, ela pode acabar, na verdade, sendo conveniente para o Estado. Por isso que ela está dando certo, por isso que ela está sendo selecionada, porque ela não está sendo selecionada no livre mercado. Quando uma coisa dá certo no livre mercado, é porque ela está dando lucro, e o lucro indica
que você está oferecendo uma coisa do interesse das pessoas. Porque o próprio sistema do livre mercado funciona assim. É um sistema descentralizado. No Estado, o que sobrevive é o que é conveniente para o Estado. Então, esse é um dos argumentos. É um argumento da natureza centralizada do Estado. Que, por exemplo, o Rafael Lima, eu nunca vi ele falar sobre esse argumento. Eu já vi ele dizer que o voto não é antiético. Tudo bem, eu também acho que o voto não é antiético. Primeiro que para eu achar o voto antiético, eu teria que achar que ele tem algum efeito significativo na realidade. Eu acho que esbarrar em alguém na rua é mais antiético que votar, porque tem mais efeito na realidade do que votar. Eu acho que o voto é meio insignificante, então nem dá para ele ser antiético. Então esses argumentos que o Rafael costuma mencionar não são os meus argumentos, né? Os meus argumentos para o purismo, eu não vi ainda ele lidar muito com eles e seria bom se ele fizesse um vídeo falando sobre esses argumentos. Outro argumento meu é exatamente esse, de que o voto é insignificante porque ele é uma coisa muito pequenininha, muito minúscula, e ele é tão minúsculo que o tempo que você dedica para ficar pensando nisso é perda de tempo, perda de energia, seria melhor você fazer outra coisa, qualquer coisa, não precisa ser o movimento libertário, pode ser a sua vida, viva egoisticamente, viva individualisticamente, seja individualista mesmo, faz uma coisa que você está afim de fazer para você, em vez de se preocupar com o voto. Ou invista em criptomoedas, não deixa de ser uma espécie de voto, você está votando para aumentar o poder das criptomoedas, para aumentar a capitalização de mercado da criptomoeda. Só que isso acontece. Quando você compra uma criptomoeda, você já está contribuindo com ela, não é uma promessa que vai contar ali democraticamente e a criptomoeda dá lucro para você, enquanto que o voto não dá lucro para você. Então é realmente um processo individualista, descentralizado, que acontece no livre mercado, você investir em criptomoeda, enquanto que votar não é. É um processo centralizado, democrático. No vídeo do Rafael Lima, o primeiro argumento que ele fala é pela autoridade, inclusive é uma das coisas que ele passa uma parte do vídeo falando, que o Hoppe defende a estratégia do voto, Rothbard e mais fulano Beltrano. Bom, eu não ligo, eu nunca liguei para se fulano defende alguma coisa ou não. Então realmente eu não ligo para o que eles defendem, para o que ninguém defende, nem para o que eu mesmo defendo, eu posso mudar de ideia. Então isso é um apelo à autoridade. Ele disse que não apoia totalmente o Amoedo e não apoia totalmente o Novo, isso é bom, que bom que ele não apoia totalmente o Novo Amoedo, e eu acho que o ideal seria não apoiar, quanto menos qualquer pessoa apoiar partidos, eu acho melhor. Então, que bom. Ele disse que vai cagar para o segundo turno, que bom, também eu estou cagando para os 2 turnos, mas já é alguma coisa. O Rafael, ele pelo menos é muito melhor do que muitos outros liberais e libertários que defendem a política, porque o Rafael aceita que, por exemplo, a política não é o meio de acabar com o Estado, não é o meio de implementar o anarcocapitalismo. Inclusive, eu nem considero que o anarcocapitalismo é uma coisa que deva ser implementada. Para mim, ele já está implementado. O que é o anarcocapitalismo? É o sistema, a rede de propriedades privadas. Já está implementado. Isso aqui tudo é propriedade privada. A sua vida inteira gira em torno da propriedade privada e o Estado atrapalha. Ele só é um parasita que não faz parte da rede de propriedades privadas e só está atrapalhando. Então o ancapistão é isso, é a rede de propriedades privadas. Não apenas eu não acho que a política é um meio de implementar o ancapistão, como eu acho que não existe meio. A rede de propriedade está aí, ela só precisa ser defendida, ser mais bem estabelecida, ser mais descentralizada. Como eu expliquei no meu vídeo, o ancapistão não é um lugar. Mas tem muitos libertários políticos e liberais que acham que realmente a política é o único jeito de chegar lá. Que eles falam, não, se você for ver a revolução, não funciona. Criptomoeda não funciona porque o Estado vai lá te achar em qualquer lugar. Então só pode ser a política. E inclusive defendem que você tem que passar pelo devido processo legal da democracia para chegar no ancapistão, pelo devido processo, porque isso é muito civilizado, porque isso é muito democrático.
O Rafael não tem esse discurso, então muito bom. Ele vê essa atuação na política como uma forma de sabotar o Estado, como só uma forma de atrapalhar o Estado. Tudo bem, então já é muito melhor do que os outros liberais. Por isso que quando eu critico libertários políticos liberais, eu não estou me direcionando ao Rafael, porque tem pessoas que têm uma ideia muito mais forte de defender a política do que o Rafael Lima. Aí ele fala que vai focar em vereadores, cargos menores, porque é mais fácil de eleger, porque eles... Mas aí a minha pergunta é, será que eles vão fazer diferença mesmo? Será que eles são contra o Estado mesmo? Ou eles são só contra a esquerda, contra a corrupção, contra a Dilminha? Eu não confio. Pode ser até que dê algum resultado, mas eu não confio, já falei, porque é um processo centralizado. Eu não gosto de processos centralizados, não adianta. Eu só gosto de coisas descentralizadas, por exemplo, criptomoedas. Eu amo criptomoedas porque são descentralizadas. Eu amo o livre mercado porque é descentralizado. Então, num processo democrático, você tem que confiar nas boas intenções do candidato e ainda confiar que essas boas intenções vão dar algum resultado dentro de um processo que é centralizado, porque boas intenções num processo centralizado, eu não acredito que dão bons resultados. Lembrando também que corrupção não é roubo, então você pega um candidatozinho contra a corrupção, tá, mas e daí? Corrupção não é roubo, corrupção não é a base do Estado, corrupção é uma distorção dentro do próprio Estado. Então ser contra a corrupção é meio que ser a favor da integridade do Estado, de um Estado inteiro, de um Estado que não tem desvios, mas e daí? É um Estado, ou talvez até pior, um Estado mais forte ainda. Então, ser contra a corrupção não é uma pauta libertária. Partidos liberais podem ser uma propaganda para o Estado também. Eles podem não ser uma propaganda libertária no Estado, mas sim uma propaganda do Estado no movimento libertário, porque é aquele negócio de que os liberais também podem participar do Estado, o Estado também, eles também têm voz na democracia e é o devido processo legal, que é civilizado, e desobedecer ao Estado é uma coisa de vândalo, então você tem que obedecer tudo direitinho, e o Estado tem que oficializar o anarcocapitalismo. Então eu sei que essa não é a posição do Rafael, mas é a posição de vários libertários e liberais politizados, e eu tenho que, principalmente os meus vídeos atacando a atuação política do libertarianismo, é mais direcionado para essas pessoas do que para o próprio Rafael. A diferença é que o Rafael tem mais alcance. Então, como se o Estado tivesse que oficializar o anarcocapitalismo para que se tornasse legítimo, que é um processo centralizado. Então o Rafael ele é melhor aí do que esses outros liberais, então esse vídeo aqui pelo menos serve também para diferenciar, porque o pessoal pega qualquer crítica minha e diz que eu tô falando pro Rafael, que não é verdade. E outra coisa que ele falou é que o que vai acabar com o Estado é a cultura libertária. Isso, de certa forma, eu concordo, mas desde que seja descentralizado também. Sim, a evolução da cultura é descentralizada, né? Ela se espalha, existe uma seleção natural. E só complementando que não apenas a cultura, mas também a própria tecnologia, né? Por exemplo, criptomoedas. Mesmo que ninguém seja libertário, as criptomoedas tendem a colapsar o Banco Central, a colapsar o dinheiro centralizado. Então a descentralização nem sempre precisa passar pelas ideias, pode acontecer de outras formas também. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.